ótima tarde para todos vocês. Estamos chegando com o Top News. A partir de agora, fechamento do mercado. Junto comigo, Débora Oliveira, para quem ainda não me conhece. Eu sou Débora Oliveira. Ótima tarde para você que está chegando, conhecendo agora a BMC News. Para você que está chegando, inclusive, já deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal. Já deixa o like aqui na nossa programação. Compartilhe a nossa programação. Se você acha que realmente a gente merece esse reconhecimento, se o nosso trabalho merece esse seu reconhecimento aí, eu conto com a sua ajuda para que a gente, inclusive, possa bater a nossa meta de se tornar o maior mercado do canal financeiro em número de inscritos, porque já somos em número de visualizações. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês, todos que estão aqui nos acompanhando, principalmente aqueles que ficam desde os primeiros minutos aqui da nossa programação ao vivo. Uma ótima tarde para vocês, tá? Muito obrigada mesmo, muita gente chegando por aqui. O Regis Andrade, que está aqui sempre, o Alaez Oliveira. Também sou Oliveira, hein, Alaez? Será que você é da família? A gente também tem o Luiz Antônio, Chocotino, que está por aqui, Marcelo Lima. Gente, muito obrigada pela audiência de todo mundo. Eu sei que tem aqueles telespectadores também. O Gabriel Alves está aqui. Boa tarde para você, Gabriel. Muito obrigada pela audiência, viu? Então, vamos lá. Para a gente começar o nosso papo de dinheiro. Não, papo de dinheiro é quinta-feira, tá, gente? Para a gente começar aqui o nosso fechamento do mercado, deixa eu trazer aqui para vocês o telão do Profit da Nelogica, para olhar o Ibovespa, que começou o dia em alta e a gente vem sustentando esse patamar positivo, tá? A gente sobe agora 0,44%, conseguindo manter os 112 mil pontos, 112.229 pontos é o que a gente tem agora para o índice Bovespa, enquanto no dólar futuro a gente tem uma queda de mais de 1%, 1,11%. Moeda americana ficando na casa dos R$ 5,15. A gente abriu na moeda americana 5,22 no dólar futuro, a mínima foi de 5,14, agora a gente está bem mais próximo à mínima aí de 5,15 nesse momento, tá? Então tá aí, Bovespa a gente começou, né, abrimos também no patamar dos 111 mil pontos, olha só, foi 111.746 pontos, a mínima foi de 111.669 e agora a gente ficando acima dos 112 mil. Mas se a gente olhar aqui para os 4 últimos pregões, né, os candlezinhos, parece que a gente vai mantendo a lateralidade aqui nesse índice Bovespa. Nas altas e baixas, quem estiver nos acompanhando aí pelo Profit, no monitor de mercado, Magazine Luiza, quem está liderando altas do índice Bovespa, agora 7,45% de alta. Agora a CVC, na verdade, né, está disputando ali essa liderança de alta, CVC e Magalu. Magalu e CVC que estão já nesses destaques de alta desde o início do dia. Para o setor de aéreas e turismo, tem a questão do dólar, isso acaba favorecendo, né, uma queda do dólar favorece o setor. Na questão do varejo, também tem a curva D um pouco mais estressada, isso acaba também, né, sendo benéfico, sem contar que é um setor que anda bastante descontado. Natura também sobe agora 5,51%. Né? Frigoríficos aparecem por aqui, BRF está subindo 1,93%. E na ponta negativa a gente tem 3R Petróleo, Minerva, ou seja, o setor de frigoríficos bem dividido. Aliás, eu conversei mais cedo aqui, para quem está nos acompanhando desde o período da manhã, mais cedo eu conversei com o Alex André sobre o setor de frigoríficos, né? E a gente repercutiu um pouco sobre essa questão no setor, ele trouxe aí a análise dele sobre o setor, sobre os próximos, né, sobre a expectativa. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só voltar na nossa programação, então, né, já procurar aí os cortes no nosso canal, nas nossas playlists. O período também está caindo agora 2,86%. Em relação ao setor de petróleo, é importante também lembrar da queda que a gente vinha tendo da commodity. Eu vou atualizar vocês, porque agora, pela tarde, a gente tem tem queda ainda, mas só com uma queda talvez um pouco mais acentuada. O Brent está a $85,97 o barril, a queda de 2,52%. Tá? Inclusive, a gente teve, né, alta aí sendo divulgado um reajuste da gasolina, né, nas distribuidoras da Petrobras. A gente também passou essa informação aqui para vocês mais cedo. Enquanto isso, né, a gente segue com o petróleo em queda por enquanto. Bom, para saber um pouco como vai o mercado também lá fora, porque aqui a gente está falando do mercado nacional, ele, senhor Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. E aqui os mercados internacionais, olha, sem sair do lugar, sem se mexer muito por hoje. Nós temos principais bolsas nos Estados Unidos, ora positivas, ora negativas, mas ainda em patamar de estabilidade. Nós temos uma alta de 0,19% para o índice Dow Jones. Nós temos S&P 500 subindo caindo, na verdade, 0,11% e Nasdaq 0,23%. Lembrando que a tarde de ontem foi bem otimista para os mercados norte-americanos. Nós tivemos altas bem consideráveis
durante todo o dia de ontem, e hoje a gente vive um dia mais de estabilidade. Claro, a gente ainda tem muitos dados a serem divulgados nessa semana, muitos balanços operacionais das companhias lá nos Estados Unidos, então o mercado ora é muito animado e ora é cauteloso, ora sem fazer muitos movimentos. Na Europa, bolsas que fecham no meio da tarde, ali no meio do dia, próximo das 2 horas da tarde, nós temos um sentimento meio misto, mas também em estabilidade. Nós temos DAX na Alemanha com 0,07% de queda, nós temos FTSE no Reino Unido 0,35% de queda, sem muita movimentação, são quedas não muito consideráveis, são quedas, mas a gente pode até considerar ali um patamar de estabilidade. Para CAC 40 na França, nós temos uma alta, aí sim, de 0,26%, também não muito significativa, e o índice Eurostoxx, aí sim, cravado 0,05% de oscilação positiva, bem próximo do patamar de fechamento da segunda-feira, patamar de fechamento da tarde de ontem. Lá na Ásia, a gente continua com o feriado do Ano Novo Lunar, única bolsa que funciona, único índice em operação, Nikkei 225, com uma oscilação bem interessante, inclusive 1,46% de alta. Isso depois que o Bank of Japan, o Banco Central japonês, conseguiu entrar ali em um acordo, conseguiu apaziguar as operações de investidores de títulos de dívida. A gente viu os rendimentos do título de dívida de 10 anos no Japão explodirem na semana passada e deu um descompasso, deu um desbalanceio ali nessas negociações de dívidas para a economia japonesa, depois de um rumor de que o Bank of Japan, Banco Central japonês, faria uma alteração na sua política monetária. Essa política monetária ela foi divulgada na quarta-feira passada, não foi alterada e aí sim o mercado conseguiu dar uma aliviada, a gente viu a bolsa subindo novamente e o Bank of Japan, o Banco Central japonês, indicando que terá flexibilidade nessa direção da política monetária, apaziguando um pouco os ânimos com os operadores de títulos de dívida, Débora. É isso aí. Bom, e vamos começar o nosso giro de notícias aqui falando sobre o mundo corporativo. E a gente, claro, começa falando sobre os desdobramentos do caso Americanas. Em carta de acionistas da Americanas, essa carta tem aumentado, na verdade, a irritação de bancos credores. Em nota que afirma o desconhecer o rombo de 20 bilhões na Americanas, os acionistas de referência da varejista, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Sicupira, eles alegaram que a auditoria da PwC checava as informações contábeis com os credores, mas que ninguém jamais denunciou essas irregularidades. A carta diz exatamente o seguinte, abre aspas, contávamos com uma das maiores e mais conceituadas empresas de auditoria independente do mundo, a PwC. Ela, por sua vez, fez uso regular de cartas de circularização utilizadas para confirmar as informações contábeis da Americanas com fontes externas, incluindo os bancos que mantinham operações com a empresa. Nem essas instituições financeiras e nem a PwC jamais denunciaram qualquer irregularidade, o que tem incomodado os bancos, segundo fontes do setor ouvidos por uma reportagem do Valor, é que, pelo que diz a carta, as instituições financeiras também seriam corresponsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras da Americanas e poderiam ter descoberto as inconsistências que vieram à tona somente agora. E a maioria dos bancos credores ainda não se manifestaram oficialmente sobre essa nota dos investidores de referência. Apenas o Itaú enviou um posicionamento afirmando que a elaboração e a aprovação das demonstrações financeiras que espelham a realidade da companhia são responsabilidade única e exclusiva da administração da empresa, incluindo sua diretoria e seu conselho, e sem nenhuma influência dos bancos ou outros credores. O Itaú disse ainda que os saldos das operações também sempre foram reportados no sistema central de risco mantido pelo Banco Central. Por isso, seria leviana a tentativa de atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis irregulares da empresa, explica o Itaú. E ainda falando de Americanas, além das obrigações que serão incluídas no plano de recuperação judicial da varejista, no total de 43 bilhões de reais em débitos, a empresa também carrega uma conta elevada de tributos em aberto em diferentes esferas do executivo. A dívida tributária do grupo com o governo federal, com São Paulo e o Rio de Janeiro,
soma cerca de 1,8 bilhão de reais, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e das Secretarias de Fazenda dos 2 maiores estados do país. Na esfera fiscal, o maior saldo em aberto é com São Paulo, de 965 milhões de reais. Há também uma conta de 623 milhões de reais com a União e de 225 milhões com o Rio de Janeiro. Os valores são referentes à chamada dívida ativa, isso é, quando saíram da esfera administrativa e passaram a ser questionados em esfera judicial. A conta pode ser ainda maior, segundo tributaristas ouvidos pelo broadcast. Isso porque esse montante não inclui impostos municipais e de outros estados, nem o passivo oculto, referente às inconsistências contábeis que a varejista disse existir nos balanços. No último balanço disponível das Americanas, divulgado em 30 de setembro de 2022, as provisões fiscais consolidadas para 31 de dezembro de 2022 somavam cerca de 547 milhões de reais. É importante considerar que antes do pagamento da dívida tributária, as Americanas precisam agora pagar os credores e fornecedores. Depois de avaliar um recurso, inclusive, entrar com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para suspender a recuperação judicial de Americanas, assim como fez o Banco Safra ontem e o Santander hoje, a área jurídica do Bradesco mudou de ideia por considerar que a medida teria poucas chances de sucesso. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Bradesco processará a Americanas no Brasil e no exterior com uma ação mais agressiva, de acordo com um diretor do banco. A dívida da empresa com o banco é de cerca de 5 bilhões de reais. Até agora, nenhum dos recursos apresentados por Safra e Santander foi julgado. Bom, e o caso envolvendo o Grupo Americanas com o rombo de 20 bilhões no balanço, que ainda devem ser esclarecidos, além das suspeitas de insider trade na venda de ações, mostrou que o arcabouço legal brasileiro para prevenir e punir práticas ilegais no mercado de ações ainda é frágil. Na avaliação do procurador da República, Rodrigo de Grandis, membro do Ministério Público Federal de São Paulo, é preciso uma profunda reforma na legislação penal para garantir a proteção a investidores. Ele explica que a legislação é ultrapassada, tem muitas lacunas e falta a adoção de um tipo penal que resolva esse tipo de problema. O procurador tem definido que o caso poderia, em tese, ser classificado como uma infidelidade patrimonial caracterizada no regime jurídico de países como a Alemanha, Espanha, Itália e Argentina. A tese se refere a alguém que tem o dever de preservar um patrimônio administrativo e acaba quebrando esse dever, produzindo um prejuízo ou dano patrimonial. No Brasil, explica Rodrigo, os crimes dessa natureza muitas vezes são classificados como apropriação indébita, peculato ou gestão temerária de instituição financeira quando há bancos envolvidos. Já sobre eventuais responsabilidades criminais de membros das empresas de auditoria responsáveis por analisar os balanços da companhia, o procurador destaca que o campo de análise para os atos dessas empresas é nebuloso e complexo na hora de estabelecer responsabilidades. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, elevou a sua participação na Cyrela para acima de 10% nas ações ordinárias da companhia. Veja agora esses e outros destaques do mundo corporativo na reportagem. A Cyrela divulgou na tarde desta terça-feira que recebeu o comunicado da BlackRock informando que a gestora aumentou sua participação na construtora para nível superior a 10% do total das ações ordinárias emitidas. Segundo informações do site da B3, a BlackRock detinha anteriormente 5,47% dos papéis ON da companhia. E o Credit Suisse elevou o preço-alvo de BB Seguridade de R$ 34 para R$ 42. O banco mencionou o risco-recompensa atraente da seguradora e colocou a ação como top pick dentro do setor financeiro brasileiro. Já o Citi reforçou a recomendação neutra para a IRB, com preço-alvo a 90 centavos. Apesar dos resultados estarem melhorando gradualmente, até agora os números finais do quarto trimestre acumulam prejuízo de R$ 42 milhões, é o que afirma o banco. E o Instituto Internacional de Finanças prevê que o Brasil deva ter déficit primário entre 1% e 1,5% do PIB nesse ano. Isso após medidas fiscais que foram anunciadas esse mês pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda.
Segundo o Instituto, as medidas poderiam reduzir o déficit em cerca de 1% do PIB, mas o impacto do pacote provavelmente será menor. Em relatório, o Instituto observou que, mesmo com as medidas, o país ainda está longe de um cenário de estabilização da dívida. No mesmo relatório, ainda se destaca que um déficit de 1,2% do PIB, o mesmo nível observado em 2019, seria um sinal positivo de curto prazo. Mas, além de um ajuste maior, é necessário saber qual será a regra que substituirá o teto de gastos para manter os prêmios de riscos controlados. Vai ficar mais caro. O preço dos medicamentos deve subir 2 vezes em 2023 em 12 estados que elevaram as suas alíquotas de ICMS e em 3 que aumentaram os preços de referência para a aplicação deste imposto. Essas mudanças devem se somar aos reajustes anuais de preços autorizados a partir de 1º de abril para todo o país. No fim de 2022, 12 estados elevaram as alíquotas de ICMS sobre diversos produtos como forma de compensar o corte no imposto sobre combustíveis e energia elétrica. Os medicamentos estão entre esses itens que terão aumento de carga tributária neste ano. As alíquotas, que eram de 17% a 18%, agora vão de 19% a 22%. São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais elevaram a base de cálculo do imposto. De acordo com a Sindusfarma, com as alterações, a carga tributária do Brasil sobre medicamentos deve subir de 31% para 33%, bem acima dos 6% da média mundial. Bom, e continuando por aqui, gente, antes da gente dar um oi aqui para o pessoal que está no chat, deixa eu só já esclarecer para vocês aqui, informar na verdade, né? Já andei recebendo alguns directs lá no meu Instagram, do pessoal perguntando se vai ter programação nessa quarta-feira aqui na BMC News. Teremos sim programação, a B3 funciona normalmente, né? Não funciona, a B3 não vai deixar mais de funcionar nos feriados municipais, né? Desde o ano passado já tinha sido avisado isso, já estava no calendário previsto 2023, então a B3 funciona normalmente amanhã. Teremos pregão, teremos programação ao vivo também por aqui, né? Normalmente. Então, contamos com a sua audiência, né? Não tem negócio de, feriado não, gente. Vem aqui assistir BMC News, vem estar com a gente, né? Garantir aqui essa audiência, que é sempre muito gratificante ter vocês aí do outro lado. Então, sim, nessa quarta-feira estaremos aqui, né, Gabriel? Exatamente. E não é quarta-feira que eu vou falar agora, mas hoje nós temos BMC Business. Depois do Top News, às 18 horas da tarde, receberemos o CFO e o diretor de relação com investidores da Cury Construtora. Para você que gosta do segmento imobiliário, Cury Construtora estará aqui ao vivo na programação da BMC News a partir das 6 horas da tarde. Então, para você que quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta tanto para o CFO quanto para o diretor de relações com investidores, fique à vontade, o chat estará aberto, eu estarei aqui de olho nas mensagens que vocês enviam. Então, aproveitem esse espaço com a Cury hoje a partir das 18 horas da tarde. É isso aí. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta, mais notícias de mercado. A gente vai bater um papo aqui com o Caio, lá do Terraço Econômico. Então, Caio Augusto, lá do Terraço Econômico. Então, não sai daí que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado.
Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Isso aí, tá? Recado dado. Aliás, hoje a gente vai conversar com o Vicente aqui ao vivo na BMC News, aqui no Top News do Fechamento de Mercado. A gente vai repercutir com ele, inclusive, né, as mudanças climáticas drásticas, históricas que têm acontecido lá na Ásia. Vamos tentar entender como que isso afeta, né, de qualquer forma. A gente sabe que qualquer tipo de mudança climática acaba afetando, né, as produções e isso sempre altera, claro, tem um impacto no preço das commodities. Então a gente vai entender que tipo de impacto isso pode causar. Tem uma onda histórica de frio acontecendo lá na China, né, no Japão, enfim, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso e também vamos conversar com o Vicente Zotti em relação a tudo isso que está acontecendo por lá e como isso pode, né, impactar aqui de alguma forma. Bom, aqui no nosso Ibovespa, só para a gente ir acompanhando, são 4 horas e 28 minutos nesse momento, 0,54% de alta para o Ibov, que está aqui nos 112 mil pontos, 112.344 pontos. No dólar futuro, a gente tem uma queda de 1,17, moeda americana voltando aí a mínima daqui a pouco, né, renovando mínimas, 5,15. A gente tem agora a moeda americana. 3R petróleo cai, tá? 4,10. No final das contas, a gente tem no setor de petróleo, né, somente Vibra e Ultrapar que estão subindo. Vibra, no caso de Vibra, 2,82% de alta. Tem a questão aqui de Americanas. A Vibra fez um comunicado ali, né, dizendo que estava cortando ali realmente, né, qualquer tipo de acordo, parceria com Americanas, e depois desse comunicado, que a Americanas se diz ter sido pega de surpresa, aliás, né, com isso, porque diz que até então não tinha tido nenhum aviso prévio. No nosso chat, eu lembro até, viu, Gabriel, que tinham comentado sobre isso, perguntado sobre isso, como é que vai ficar a Vibra e as lojas de Americanas, né, Bom, agora a Vibra já oficializou, já fez esse comunicado, rompendo essa parceria, inclusive, Americanas, que diz que recebeu esse comunicado de maneira, né, surpreendente, porque não tinha tido nenhum aviso prévio, mas com isso a gente tem visto o papel de Vibra, né, subir, descolando um pouco, inclusive, de quedas que a gente tem acompanhado aqui da commodity. Em Ultrapar, alta de 3,46% por enquanto, tá? Enquanto a gente segue no Ibovespa também com patamar positivo, Gabriel. Para além de uma parceria, o Débora Oliveira, as duas companhias tinham uma joint venture chamada Vem Conveniência, que era, claro, aquelas lojas que existiam dentro dos postos de gasolina e também fora dos postos de gasolina. Lojas de conveniência para vendas ali mais rápidas, o pessoal que estava passando nos postos, abastecendo, comprava uma água, alguma coisa para levar para a viagem. Então, essa joint venture existia entre a Vibra e a Americanas e, de repente, a gente teve esse comunicado a mercado de Vibra dizendo que pede o encerramento imediato das operações dessa joint venture. Então a gente não sabe o que vai acontecer, se essa parte será vendida para a Americana, se a Vibra vai comprar toda a operação da Vem Conveniência, se essa operação simplesmente vai ser extinta, vai ser extinguida. Então a gente não sabe o que vai acontecer e até no formato aqui desse comunicado, desse fato relevante divulgado pela Americanas, dizendo que foi pega de surpresa com esse encerramento, com esse pedido de encerramento da joint venture com a Vibra Energia. Então, bem complicada essa história, claro, ainda a repercussão de toda essa crise de Americanas que motivou tanto o pedido de recuperação judicial quanto a saída dela de todos os índices e agora o encerramento dessa parceria histórica, dessa joint venture com a Vibra Energia. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai bater um papo com o Caio Augusto, ele que é economista do Terraço Econômico, já está aqui com a gente, sempre gosto de bater um papo com o Caio. Caio, sempre bem-vindo aqui na nossa programação, bem-vindo ao Top News. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Débora. Prazer estar aqui de volta na BMC News. Prazer é tudo nosso, Caio. Caio, tema polêmico. Moeda unificada para transações comerciais na América do Sul, com a Argentina. Isso já tem causado aí um grande ribuliço, como diria lá na minha terra, no mercado.
Alguns interpretando de uma forma, outros interpretando de outra, né? Pelas falas do presidente Lula, dá a entender que realmente ele quer um pontapé inicial para uma moeda única realmente na América Latina daqui a alguns anos no futuro, seria o que já foi considerado por algumas pessoas como um sonho, enfim. Muitos tem sido dito e nada muito de concreto para que se entenda realmente o que de fato vai acontecer a partir disso. Porém, uma coisa que aí eu quero deixar aqui como provocação. Essa história de moeda unificada não é a primeira vez que surge, né? Claro. A gente já tinha ouvido falar, inclusive, nos governos anteriores sobre isso. Mas esse tipo de transação comercial com a Argentina especificamente era algo que estava meio que fadado com outros países da América do Sul. Inclusive, Michel Temer extinguiu qualquer tipo de linha de crédito que pudesse existir e que agora esse novo governo traz à tona. Como analisar? É um passo, né, para um tiro no pé nesse governo? Ou o que eles estão enxergando de positivo que o mercado não está vendo? Acredito que o que é observado de positivo, que talvez o mercado não esteja reparando, não esteja notando, é a possibilidade da gente ampliar uma parceria comercial que já é bastante relevante para a gente, no caso ali a Argentina, né, um parceiro comercial razoavelmente forte que a gente tem aqui, pelo menos entre os nossos vizinhos. Só que o que preocupa, eu acredito, pode ser dividido em dois pontos. O primeiro ponto é que é o seguinte, até esse ponto, Débora, que você levantou, né, que o Temer até extinguiu esse tipo de financiamento indireto, de garantia e tudo mais. Em primeiro lugar, a gente não tem como resolver os problemas de outros lugares se a gente não resolver os problemas nossos, para começo de conversa. Então, diríamos que a grande sacada de uma ideia como essa seria você, talvez, poder substituir o dólar nesse tipo de transação. Porque até, caso você que esteja nos ouvindo tenha ficado um pouco confuso, de maneira bastante simplificada, que essa ideia que teve um memorando de entendimentos, que é o famoso vamos combinar de combinar, se você for carioca e estiver nos ouvindo, o que esse memorando de entendimento diz e busca, né, o objetivo a chegar é o seguinte: quando alguém do Brasil, uma empresa do Brasil, faz uma venda para uma empresa da Argentina, aqui a gente usa o real, lá eles usam o peso. Hoje, usualmente, quando você faz um tipo de transação internacional, para que você não precise ficar convertendo moedas par a par, por assim dizer, você usa uma moeda que é utilizada no mundo inteiro, que é o dólar. Então, o Brasil vendeu algum item para a Argentina, então a gente transfere como se você transferisse dólar simplesmente por ser uma moeda mais utilizada no mundo todo. Agora, o que acontece? O Brasil, ele não tem dificuldade no aspecto reserva cambial. A gente tem aí mais de 300 bilhões de reserva cambial e tudo mais. Até aí tudo bem. Só que quem tem esse problema é a Argentina. A Argentina tem 2 bilhões de divisas cambiais em reservas. Então, isso significa que, na prática, é como se a equipe econômica brasileira do governo Lula III estivesse pensando mais em resolver um problema da Argentina, que é como é que eu vou fazer transações internacionais não tendo divisas o suficiente, do que necessariamente ampliando uma presença internacional. Cabe lembrar, por exemplo, e até tem um documentário muito interessante sobre isso, que ele fala sobre a presença do governo Lula, obviamente nos primeiros 2 mandatos no exterior. Esse documentário chama Era de Gigantes. Eu acho que é a Era de Gigantes, acho que está no Prime Video, se eu não estou enganado. Tem um momento que ele discute assim, por um lado, você ampliar a presença do Brasil internacionalmente, com uma política que o Lula percorreu muito, né, nos primeiros 2 mandatos. Por um lado, isso é positivo para votações e relações internacionais. Por exemplo, se você acaba tendo mais relações com diversos países, numa votação na OMC, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, você pode ter certa vantagem. Agora, você precisa fazer, como, né, Débora, você até falou assim, como dizem na minha terra, vou usar uma que dizem na minha. Você precisa ver se sai mais caro o molho ou o peixe. No final das contas, se você fizer uma grande integração e você tiver como objetivo você ter uma presença, ajudar países amigos e tudo mais, mas isso economicamente não te trazer tanto resultado, isso é muito ruim. E uma coisa que eu acho que é importante de ser colocada em pauta é o seguinte:
você talvez tenha pensado, mas beleza, a Argentina não quer utilizar dólares para fazer essas transações, mas aí se criaria ali uma moeda entre peso e real simplesmente para fazer isso. Mas onde é que está a pegadinha? A pegadinha está para nós brasileiros, que vamos servir para fazer um fundo estabilizador de garantias. Esse fundo estabilizador de garantias que foi colocado aí como se fosse uma coisa muito mágica, na verdade é o Tesouro Nacional. Então, em termos bastante transparentes, se a gente faz essa moeda, vai dar algum problema de curto prazo? Vai ser muito complicado? Talvez não, talvez isso aí seja até fácil de operacionalizar. O problema é que é o seguinte, você vendendo, você transacionando com alguém que tem dificuldade muito grande de pagamentos e dizendo, caso você não pague, a garantia está comigo. Entendeu? É um negócio meio maluco, mas é basicamente o que vai acontecer, porque a garantia do nosso lado, do lado do Brasil, é dada ali pelo Tesouro, assegurando esse financiamento indireto de exportações por parte do Banco do Brasil e tudo mais, Caixa e tal, quem for participar disso. E do lado da Argentina é o Banco Nacional da Argentina. Volto novamente, quem tem mais capacidade de honrar diante de algum problema de natureza cambial é o Brasil, que tem uma quantidade de reservas muito maior e que poderia servir, caso não queira utilizar dólar, pode utilizar aí da conta do Tesouro. Mas é o tipo de coisa que assim, o que mais me espantou nisso, para ser bastante sincero, é que passamos aí 2 meses de transição, obviamente eu vou fazer um exagero agora, mas sei lá, tinha 500 mil pessoas na transição, pessoas de todos os espectros políticos e tudo mais, todo mundo ali dando ideias. Aparentemente, um governo que se preocupou tanto em diagnosticar a situação e apontar, olha, a gente tem muitas dificuldades, tem muitos problemas a serem resolvidos. Aparentemente, um governo que teve muito essa preocupação, ele também chegaria um pouco mais preparado, Vamos dizer assim, por exemplo, essa questão toda aí que está nos permeando, está nos preocupando muito, com o mercado e tudo mais, é a questão do novo arcabouço fiscal. Vai ficar para abril, ainda vai ser nesse semestre, não sabemos aí quando é que vai sair. Mas como que um projeto de uma moeda comum para aumentar o mercado com a Argentina, supostamente, fica pronto tão rápido, a gente já assina um memorando de entendimento antes de um mês, sabe? E sem contar, um terceiro ponto que eu acho muito interessante ser colocado é o seguinte, parte do objetivo de se fazer isso é a gente ampliar a nossa parceria comercial com a Argentina, porque até poucos anos atrás, 2 anos atrás, se eu não estou enganado, o maior parceiro comercial da Argentina era o Brasil. E agora o maior parceiro comercial da Argentina é a China. Então, quer dizer, no final das contas, é como se você estivesse financiando um país que está quebrado, que tem enormes dificuldades de pagamento, não é à toa. Os caras têm uma inflação que está chegando em 3 dígitos, um juro acima de 70%. Se eu não estou enganado, a taxa básica de juros da Argentina é 75% ao ano, A gente está achando a nossa 13,75%, absolutamente alta, da Argentina é 75% e ainda assim não resolve o problema deles, Quer dizer, tem um problema muito grande. Além de você fazer isso, você servir como garantidor, o famoso, se explodir a bomba, o lado da garantia é seu, você que ficou prejudicado. E em terceiro lugar, ainda tem esse ponto que também é geopoliticamente complicado, porque ao mesmo tempo que a pegada desse governo vai ser correr atrás de reestabelecer ou aprofundar certas parcerias comerciais, é como se a gente estivesse atravessando o nosso maior parceiro comercial, que é a China, em uma parceria comercial deles que tem sido expandida, que é a Argentina. Então, me parece uma ideia que, assim, não faço a menor ideia do porquê em um ano como o de 2023, em que a gente vai ter muita dificuldade lá fora, Europa deve passar por uma recessão fortíssima, Estados Unidos, se o PIB não achatar muito, às vezes passa também por uma recessão. Em um ano tão complicado, que a gente tem muito problema para lidar aqui e lá fora, eu não sei por que raio de motivo que a equipe econômica está perdendo tempo resolvendo o problema dos outros. Mas, enfim, tomara que eles tenham uma bela solução para os problemas nossos, porque para os dos outros a gente já viu que com 20 dias de governo eles já têm. Maravilha, Caio. Inclusive, gostaria de chamar a atenção aqui que a gente, claro, tem muitas crises que foram afloradas durante a pandemia de Covid-19. Claro, tivemos um isolamento social, nós tivemos diversas questões que fizeram, claro, algumas das grandes
economias mundiais terem dificuldades com inflação, dificuldades com a alta da taxa de juros, mas no comecinho da pandemia, então não tem nem como culpar o Covid-19, a Argentina anunciou moratória da sua dívida externa, possivelmente levando essa dívida externa para um dos muitos calotes que a Argentina tem na sua história. Então a gente tem ali um histórico não muito animador com o pagamento de dívidas por conta, claro, do governo argentino. Então, não tem questão de Covid. Em 2020, a gente já tinha inflação acima de 50%, então essa situação está totalmente fora de controle. Claro, é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, mas se a gente for ficar com essas obrigações de arcar com possíveis prejuízos, não é um bom negócio. E outra questão que eu gostaria de perguntar a ti. A grande desculpa ou o grande plano aqui para montar essa moeda comum entre os dois países e possivelmente expandir essa moeda para outros países aqui da América Latina é parar de depender um pouco do dólar, porque a gente depende naturalmente, claro, da política monetária nos Estados Unidos. Se for um pouco mais restritiva, se for um pouco mais expansiva, afeta as operações, afeta, claro, o comércio exterior do Brasil por conta dessa moeda que é utilizada internacionalmente, que é o dólar, mas ela é utilizada em todos os lugares do mundo, exceto na Europa, dentro da Europa, porque ali se usa o euro, mas para fora é tudo dólar. A pergunta é a seguinte: tem o Uruguai, que está do nosso lado, que já está com conversas com a China para se aproximar mais do país do que do Mercosul. Nós fazemos parte do BRICS, que é um bloco, que é um agrupamento de países emergentes que contém Brasil, contém a Índia, contém a China, contém a Rússia. Não é mais fácil aproximar desses mercados que estão em franca expansão, montar ali uma moeda que seja para se desvencilhar do poder do dólar com esses mercados do que se aproximar da América Latina, que não tem muito a nos oferecer? Por que as conversas com o BRICS elas são tão apaziguadas e são tão distantes em relação a essas nossas conversas com a América Latina? É a proximidade? É o poder de influência? O que você entende dessa relação? E, claro, como a gente poderia expandir um pouco mais essa relação com o BRICS? Na verdade, a grande complicação, e a gente tem essa mania, tanto internamente quanto externamente no Brasil, é imaginar que a gente consegue resolver grandes problemas de produtividade e especialização dos países meramente via câmbio. Ou seja, trazendo, se isso pareceu muito economês para você, é basicamente dizer o seguinte: não é que o Brasil não é bom de produzir o item A, B ou C, ou a Argentina não é boa de produzir o item A, B ou C. É que o câmbio do dólar prejudica os países. Isso é uma questão assim que é muito complicada, porque vamos dizer assim, ok, vamos levar em consideração que isso seja verdadeiro, que de fato é mais o câmbio do que as condições de pagamento, as condições de gasto dos países, o fiscal, monetário e tudo mais. Vamos considerar que isso seja verdadeiro. Então, por que motivo, por exemplo, não se pensar em algumas estruturas que já existem? Por exemplo, eu disse isso em um grupo de amigos. Ontem o pessoal falou assim: nossa, mas você está ficando doido, isso não parece ser muito realista. Mas, por exemplo, você quer fugir do dólar? Então usa alguma criptomoeda estável, por exemplo. Aí você não vai utilizar o dólar. Assim, se for este o grande problema das suas relações comerciais, então você pode utilizar uma criptomoeda estável, que vai, né, vamos dizer assim, só como corredor das transações, entendeu? Você vai lá de real para lira turca, por exemplo. Então você vai lá, compra em reais aquilo, transfere para a lira turca e faz a negociação. Só que no final das contas, quando a gente para pensar nessa questão puramente pelo aspecto do câmbio, aí a gente fala: pô, mas que besteira, né? Por que a gente está tentando substituir uma estrutura que já funciona? E uma coisa que é importante, parece, né, que a gente está tendo um olhar muito curto-prazista, mas se a gente voltar 200 anos atrás, a economia que dominava o mundo era a Inglaterra. Então, se a gente tivesse o comércio global como temos hoje, a moeda que seria usada seria a Libra, se a Inglaterra fosse o país que dominasse. Se em algum momento a China tomar a liderança, vai ser o renminbi, que é utilizado pela China, porque são países imperialistas que querem acabar com a produtividade dos outros. Isso aí é uma outra conversa, você pode acreditar nisso ou não. Mas a moeda a ser utilizada no mundo para transações internacionais é a moeda que mais estiver em voga, que mais tiver valor, que mais tiver utilidade naquela época. E eu concordo com vocês, eu acredito que
As parcerias comerciais já existentes, elas devem levar em consideração a especialização dos países. Ou seja, o que a gente melhor fazer, a gente pode entrar nessas negociações dentro de grupos comerciais, de acordos comerciais que a gente tem, e dizer, olha, o Brasil pode contribuir com isso aqui, porque nessa área a gente é muito eficiente. Vou pegar 2 pontos em que a gente é muito eficiente, o agronegócio e os aviões da Embraer, por exemplo. Tem algumas outras áreas aí que a gente tem uma eficiência razoável. Mas para que você vai ficar inventando moda, protegendo o setor e falando assim, não, vou fazer uma política aqui sul-sul e aí a gente só vai negociar com quem está mais perto. É o tipo de coisa que me faz pensar assim, primeiro, a gente tem outros problemas a resolver, muito mais complicados e mais danosos, por exemplo, a estrutura do gasto público no Brasil, que é um problema que a gente não leva a sério, independente do governo que você estiver olhando desde os anos 90. A resposta disso sempre foi carga tributária, endividamento ou, quando nenhum dos dois, inflação. Né? Então, quer dizer, a gente não lidou com o problema fiscal da Constituição para cá, em nenhum momento, de maneira séria, com raríssimas exceções. E outra coisa, seria muito mais produtivo em negociações bilaterais e multilaterais que a gente focasse em vamos colocar na mesa o que a gente faz de mais eficiente e vamos absorver dessas relações bilaterais ou multilaterais o que eles tiverem de mais eficiente, entendeu? Tanto é que é uma questão que é muito complicada, é o seguinte, a impressão que passa esse tipo de negociação, de grande preocupação, ponto 1, a gente vai tentar resolver problemas dos outros antes de resolver os nossos próprios problemas. E ponto 2, cria-se a ilusão de aquela ideia que a gente tinha ali até o cair do Muro de Berlim, ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, né, cortina de ferro e tudo mais, cria-se a ilusão de que você pode fazer um mundo baseado em tem os países desenvolvidos, que são malvados e querem sempre expropriar os países subdesenvolvidos e emergentes, e tem os países emergentes. Então a gente faz um clube do nós contra eles, e a gente negociando aqui, sei lá, com a Argentina, com o país do Mercosul, a gente consegue resolver todos os nossos problemas. O problema maior, na verdade, é que isso leva mais em consideração você ter um alinhamento de pensamento com esses países do que você obter rendimentos, obter eficiência para a sua economia como um todo. Fato é, por exemplo, que se a gente for bem olhar, o Mercosul é de 92, se eu não estiver enganado, ou 90, enfim, ele fez 30 anos por agora, recentemente, tem 3 décadas, e até hoje, entre os países do Mercosul, a gente tem enormes dificuldades tarifárias. Então, quer dizer, nem no bloco aqui dos vizinhos e tudo mais, onde teoricamente se está pensando em grandes transações e vamos ajudar os países próximos e tudo mais, nem aqui a gente conseguiu resolver questões tributárias internacionais entre países. Então, por que raio de motivo a gente vai tentar mais focar em a Argentina está com uma dificuldade cambial? Então vamos ajudar a Argentina. Cara, a gente tem outros problemas, entendeu? Dá para você focar mais em chegar, se for o caso, olha, Argentina, eu consigo fazer tais e tais coisas mais eficientes que você, e você consegue fazer tais coisas mais eficientes do que eu. Vamos trocar essas coisas, e nessas coisas a gente começa a reduzir as tarifas para melhorar a eficiência dos mercados. Isso já seria 200 vezes mais eficiente do que ficar discutindo uma nova moeda, um novo meio. Até porque uma coisa que as pessoas se esquecem, talvez, porque a União Europeia e a própria instauração do euro, por assim dizer, como moeda do bloco, está muito distante. Uma coisa que a gente se esquece é que não é trivial você unir as políticas monetárias, né, de juros, de moeda, de gastos de diversos países. No final das contas, o que você acaba fazendo, e isso é uma transição que demora muito tempo para ser feita, o próprio euro passou por muitos problemas antes de chegar numa certa estabilidade, e ainda assim não resolveu tudo, né, porque caso contrário, a gente não teria tido a Alemanha despontando como uma das maiores economias do mundo e a Grécia quebrando em 2008, né? Não teria como isso acontecer. Mas uma coisa que é desprezada é o fato de que, se você tiver uma moeda única, ainda assim você está sujeito a tensões de política econômica, principalmente pelo lado monetário, absolutamente diferentes. Então não tem como você
falar, assim, ó, vou jogar numa questão bastante simplista. Geralmente eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas aqui a gente tem uma taxa real de juros, a diferença entre a Selic e a inflação, hoje está em 7%, 8%. Talvez é a maior taxa de juros real do mundo. A Argentina está com 75% de juros e 97%, 94%, sei lá, por cento de inflação. Como que você acha que é só você colocar uma moeda que subitamente o Brasil, que já não é muito responsável com suas próprias contas públicas, vai conseguir resolver a situação em bloco de um país que é muito mais responsável com suas contas públicas? Como você bem lembrou, Gabriel, só de calote a Argentina deve ter dos anos 80 para cá umas 25 ocasiões. De chamar o FMI para renegociar a dívida, deve ter mais de 30 ocasiões. A Argentina vive hoje a situação que o Brasil vivia em 1986, entendeu? Que a discussão era, o problema não é que a gente não é controlado de gastos, mas de quem cobra a nossa dívida, então é só a gente parar de pagar a dívida. Então, assim, como você imagina, pode ser que a gente caminhe para isso um dia? Talvez, pode ser que a gente caminhe para isso um dia. Mas como você imagina isso sendo uma solução, se a ideia a gente já tem uma porrada de problemas que a gente não encarou de maneira séria nos últimos 30 anos, e a gente vai abraçar que seja só uma moeda comum com a Argentina, tá? Não estou nem falando Mercosul como um todo. E a gente vai abraçar um outro país que é ainda mais irresponsável fiscalmente, que liga ainda menos para contas. Tipo, qual que é a ideia? A ideia é que a gente fique melhor colocado perante o mundo, que a gente consiga fazer mais parcerias. Se é essa a ideia, eu tenho uma péssima notícia para te dar, não vai acontecer. Então, mais importante seria, em qualquer tipo de relação bilateral ou multilateral, que a gente focasse em dizer, nós oferecemos tais e tais produtos, serviços e tudo mais com mais eficiência, gostaríamos de estar melhores posicionados nesses produtos. Os que vocês oferecem com mais eficiência, gostaríamos de comprar. No final das contas, não tem nenhum problema nisso, entendeu? Você ter uma troca que fica satisfatória, você permite que a sua economia aprenda com isso. Aí, futuramente, se você tiver os incentivos certos, permitir que a economia cresça e tudo mais, você, com uma abertura comercial, você faz com que diversos setores tenham proximidade do que é mais eficiente lá fora. E aí, jogando novamente um paralelo que a gente já experimentou aqui, em vez de você falar, olha, você tem a lei da informática, porque você não pode importar nenhum tipo de computador, de processador e tudo mais, você vai ter que fazer aqui. Em vez de você fazer isso, você pode ter contato com os melhores computadores, melhores processadores do mundo, e se por um acaso você vê que tem um potencial aqui, você começa a desenvolver aqui baseado nas melhores práticas e não baseado nessa ilusão de que você vai competir com um mercado que é muito maior e muito mais eficiente que você. Do mesmo jeito que outros países não são tão eficientes no agro quanto a gente, não vão virar e falar assim, olha, então eu vou abandonar todos os setores aqui que eu sou muito bom e eu vou começar a tentar ter mais eficiência na soja que o Brasil, mais eficiência na produção de trigo plantado no cerrado que o Brasil. Entendeu? Isso não faz muito sentido. Especialização faz sentido, ficar discutindo, vamos ajudar o problema dos outros e arrastar a gente para trás, não faz sentido nenhum. É só a Sibéria parar de comprar soja que amanhã vai ter plantação na neve, vai ter ali uma infraestrutura brutal de plantação, né? Maravilha. O pessoal que jogava CS ali, vamos plantar soja na tundra ali, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, pessoal. Não vamos ser tão simples assim, né? Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela conversa de hoje. Até mais, Caio. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite. Precisando do Terraço, é só chamar. Maravilha, obrigada, pode deixar. Tchau. Agora a gente vai para um rápido intervalo, dona Débora Oliveira, mas na volta tem mais atualização de mercado e uma conversa super bacana sobre commodities agrícolas. Então, já que a gente estava falando aqui de soja, sobre exportações, daqui a pouco o Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine, vai estar aqui conversando conosco, mas só depois do intervalo comercial. PMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor!
Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta e antes a gente continuar por aqui trazendo mercado para vocês, o Bovespa continua em alta, tá, gente? Sobe agora mais de 1%, 112.902 pontos, engatou uma alta aqui já no finalzinho de pregão, mas a gente vai conversar agora sobre commodities com ele que está chegando aqui, Vicente Zotti, especialista em gestão de riscos. A Paine já está aqui comigo. Vicente, obrigada aí por estar aqui com a gente no Top News nesse fechamento de mercado e para falar de um assunto tão importante sobre commodities. Aliás, gente, deixa eu só deixar até um aviso aqui, hein? Vicente esteve no Papo de Dinheiro quinta-feira passada, justamente explicando o beabá sobre commodities. Se você perdeu o episódio, volta lá, pelo amor de Deus, procura na playlist, porque está imperdível esse episódio, né, Vicente? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. Foi um papo bastante bacana. Espero aí que todo mundo possa aprender, ou se não conhecer um pouco mais sobre o mercado de commodities, assistindo o nosso Papo de Dinheiro. Isso aí. Vicente, vamos começar conversando um pouco sobre essas mudanças. A gente sabe que mudanças climáticas sempre impactam de alguma forma as commodities, né? E a gente até vou trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa informação, né, de uma nevasca, de um frio histórico que está atingindo a Ásia, né? Inclusive agora nesse período de feriado por lá, de Ano Novo Lunar, que a gente sabe que é uma data importante para eles, né? Voos sendo cancelados, assim, temperaturas que não já se via há décadas acontecer por lá. Que impacto isso pode trazer, né, pode causar e de que maneira isso reflete no setor de commodities aqui no Brasil? O que acaba acontecendo é que o feriado lunar chinês, ele traz ali uma redução muito grande na liquidez das operações, né, de compras da China. Então, para o Brasil, diretamente, a gente tem uma redução nas compras dos principais produtos de commodities que eles têm acesso, que no caso, mais especificamente, a gente tem hoje a soja, que tem ali um volume, uma importância muito grande para o agronegócio no Brasil. Fora esse ponto, né, tem a questão do próprio minério de ferro e consumo de outras commodities, que devido a esse feriado, eles vão diminuindo a liquidez. Ligando a esse ponto, essa questão do clima, né, a China também, além de um grande comprador de commodities, é um grande produtor. Porém, nesse período agora, né, não há nenhuma cultura implantada que sofra uma perca muito grande nesse momento devido a essa questão de clima, já que nesse período do ano, sabidamente há essa situação de inverno mais intenso. Obviamente que a amplitude, né, ela depende muito de como as coisas vão andar, como é que o clima vai ocorrer. Então, eles já têm ali uma janela de produção bastante reduzida. Só para o pessoal ter uma referência, a China é o segundo maior produtor de milho do mundo, tá? Então, além de importar milho, ela é um grande produtor de milho. Então, nós temos nesse momento para a China, haveria até algum problema quanto à questão de consumo, por exemplo, de gás natural, de petróleo, para produção refinar, fazer o refino desse petróleo. Contudo,
como eles têm ali hoje o acesso à Rússia com petróleo barato, com acesso ao gás natural barato, nenhuma implicação direta está ocorrendo em bolsa devido à questão dessa frente fria chegando de uma forma muito intensa. Se essa frente fria se deslocasse para a zona do euro, aí a situação seria completamente diferente, já que existe hoje ainda esse conflito Rússia-Ucrânia que gerou várias dificuldades na comercialização de gás natural na zona do euro, né? E também a questão da própria dificuldade logística que hoje há, né? Caso precise rapidamente de uma nova carga, vamos colocar assim, um reabastecimento dos estoques de gás natural na zona do euro, vindo dos Estados Unidos através de LNG. Então, se essa frente fria se deslocasse para a zona do euro, rapidamente a gente veria aí as cotações do gás natural em bolsa tendo um forte rally. Porém, a gente veria primeiro o contrato futuro de gás natural na Europa subindo forte, para depois a gente falar, ok, temos um problema aqui, como ele vai ser resolvido? Vai ser através de LNG nos Estados Unidos. Então, aí sim, essa correlação puxaria esse outro contrato futuro. Então, para esse momento, obviamente, é um momento de alerta para eles, devido a essa questão dessa frente fria tão intensa, mas não gera implicação direta hoje para as commodities. Maravilha. Vicente, especificamente, quando a gente fala de China, a grande tese é a recuperação dessa economia e agora com esse foco em trocar o estilo da economia chinesa mais voltada à exportação para mais voltada ao consumo. Muito se fala sobre esse aumento da demanda de commodities, principalmente agrícolas. Sobre o que especificamente nós estamos falando? Quem se beneficia desse processo que está sendo especulado agora para 2023 e 2024? São ali especificamente as commodities agrícolas? É soja, é milho, é café? O que a China efetivamente pode passar a comprar mais a partir desta reabertura, ou são especificamente ali as proteínas animais, proteínas bovinas, proteínas de suínos? Como que se monta essa tese de reabertura da China e esse aumento do consumo de commodities? Você pode explicar isso para a gente entender mais ou menos como funciona essa cabeça do investidor para 2023 e, claro, para a recuperação da China posterior? Sim, vamos lá. Essa tese de recuperação, de reabertura, né, e reativação da economia chinesa, ela parte de alguns princípios que a gente tem que considerar. O primeiro deles a China é o parque industrial do mundo. Então, sem a demanda internacional, a China não consegue gerar produtos acabados para poder fazer a sua balança comercial referente às exportações. Quando ela fala, olha, vou fazer aqui uma reativação da minha economia interna, a primeira coisa que precisaria ver é o próprio chinês tendo maior consumo. Qual é o reflexo disso através das commodities? Principalmente aí sim, commodities agrícolas, aí a gente está falando principalmente de soja e milho, trigo também, porque tem uma correlação com o milho, para exatamente a questão de alimentação, também a questão ali de produção de ração para a produção de proteína animal. Então, aí sim a gente tem esse um ponto que pode influenciar nas commodities. Porém, talvez a commodity que seja mais influenciada numa tese de reabertura da China, com apoio também dos países, né, que são demandantes de produtos chineses, que demandam produtos acabados, seria ali as commodities que têm uso industrial. Obviamente que a gente tem um peso muito grande para petróleo, devido à questão de produção de outros derivados e da própria energia em si, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, olha, o chinês vai começar a gastar mais, vai se alimentar melhor e mais, e vai começar a viajar mais. Então, internamente, a gente tem um cenário onde petróleo tem um certo apoio na questão de demanda, a gente tem as commodities agrícolas, como eu citei, soja, milho e trigo também. Quando a gente fala do cenário interno, metálicas industriais, aí a gente está falando de prata, de cobre, mas a gente tem um ponto que talvez seja minério de ferro também, né? Obviamente que aí eu vou complementar agora. Nós temos um ponto que talvez seja, para mim, a maior interrogação de todas, que é quantas vezes a China fez impulso de crédito para reativar a economia, quantas vezes a China soltou pacotes de incentivo para reativar o setor imobiliário e não foi efetiva essa ação.
ela trouxe, sim, maior liquidez para o mercado de crédito, né? Mas esse crédito não foi tomado. Então, nós temos, nesse momento, uma interrogação muito grande, que é, a China vai ter novamente ali o setor de construção civil sendo reativado? Se tiver, então a gente tem que ver um maior volume de comércio de minério de ferro, uma redução dos estoques de minério de ferro e o aumento do custo de frete internacional, já que está havendo novamente um reaquecimento, uma demanda forte por produtos que ela precisa para matéria-prima, para industrializar e fazer ali a conversão de bens. Então, nesse momento, se eu fosse falar, olha, a tese da China está baseada em quais commodities? A gente tem que olhar cobre e olhar o setor da construção civil. Por conseguinte, para olhar o cenário interno, commodities agrícolas e petróleo, começar a ver os dados de venda no varejo. Vendas no varejo na China subindo, demanda por fretes internacionais com o custo logístico subindo, então quer dizer que a tese de reabertura da China com reativação da economia está funcionando. Em contrapartida, se a gente não vê esses números, então a commodity que vai mais sofrer é o minério de ferro e o cobre, porque minério de ferro tem uma dependência muito grande da construção civil que já vem patinando há tempos. Tem uma questão de estoques lá, que já tem nos portos, né, nomeados através de outras empresas. Então, a Vale exporta o minério de ferro e deixa no porto chinês, sem ter ainda uma identificação do comprador, para que quando o comprador compre, já tenha lá disponível. E, ao mesmo ponto, os estoques do minério de ferro estão subindo com fretes caindo. É um sinal de demanda fraca. Então, para mim, essas duas commodities, minério de ferro e cobre, se a tese de reabertura e reativação da economia da China realmente não vingar, vão sofrer. E se vier a dar certo, petróleo, commodities agrícolas e também prata devem ter uma boa valorização. Maravilha. Vicente, inclusive eu gostaria de perguntar a ti o seguinte ponto. Nós recebemos recentemente uma projeção da Conab para a produção de café. Está estimada aqui, vou até pegar aqui o dado específico, mas próximo ali dos 55 milhões. Isso. Opa, show. De Inclusive sacas. pegar aqui, mas aproximadamente 55 milhões de sacas de café para este ano. Alguns especialistas, eles estão até projetando um pouquinho a mais do que essa produção especulada aqui para o Brasil. Como que estão essas projeções para o café? O que depende especificamente de nós conseguirmos atender a essas projeções da Conab e como que você está enxergando esse cenário para café em 2023, já com esse comecinho de ano? Perfeito. Na Pine, a gente faz a cobertura, né, do cenário de café, a gente tem o nosso trabalho de consultoria junto com os produtores rurais e a gente faz um crop tour uma vez ao ano, uma ou duas vezes, né, depende de como que está aí a questão de evolução e contato que a gente tem junto com os produtores quanto à questão de produção. O nosso número ele é um pouquinho abaixo, mas muito parecido com o número da Conab, aonde ela trouxe, no caso de café arábica, uma estimativa um pouco acima, mas dentro de um desvio padrão. O que acaba acontecendo é que tem hoje muitas consultorias que, eu vou falar que tem um viés, mas na verdade elas têm uma ligação. Eu acho que esse é o ponto. Não é um viés tipo, olha, o cara foi e pagou a pesquisa do cara, né? Mas ele tem uma certa ligação de forma de patrocínio, ou se não, de contato mais próximo com os compradores e com as indústrias. Então, tem ali, por exemplo, não vou citar o nome para não dar problema, mas tem algumas estimativas aí de, se você comparar 54,9 milhões de sacas com 75 milhões de sacas, só para o pessoal ter uma referência, né, do tamanho da distorção, segundo o maior produtor de café arábica, que é a Colômbia, produzindo 11 milhões de sacas. Então, quer dizer, tem uma distorção entre Conab e os mais otimistas de mercado de quase 2 Colômbias de distância. Então, a gente acredita que o pessoal realmente está chutando um pouco o pau da barraca aí para ver se não faz esse mercado ter uma elevação de preços muito fortes a ponto de prejudicar os custos e trazer também inflação à própria população. Na contraponta dessa daqui, referente à questão dos compradores, nós temos também estimativas mais ligadas aos produtores, que estimam aí 50 milhões de sacas. Então, nós temos 74 e 50, é um range muito grande.
Então, conforme for evoluindo a cultura, principalmente agora no mês de fevereiro, devem começar a vir revisões com números mais próximos, eu acredito, da Conab. Pô, Vicente, mas então por que se os números da Conab estão mais próximos da realidade do mercado físico, por que o preço do café caiu tanto? É porque a commodity em si, ela vai trabalhar em cima de expectativa, de oferta, demanda e estoques. Dentro do contrato futuro, que a gente está falando de contrato futuro, no caso a gente está falando de preços caindo, a gente tem os participantes do mercado. Então nós temos os especuladores, nós temos os produtores, nós temos os compradores, nós temos os managed money, então, por exemplo, os bancos da vida, Itaú, XP e assim vai, que também operam a commodity em si. Então, quando eles começaram a receber informações de que a expectativa seria muito maior e que as chuvas iriam favorecer a lavoura, que a colheita ia ser uma maravilha, o que aconteceu? Eles começaram a bater venda. Somado a isso, existia uma forte expectativa que a Europa já entrasse em recessão logo nesses primeiros meses do ano aí, né? Ainda existe aí, só que essa expectativa foi diminuindo agora com alguns dados que estão vindo menos ruins do que o pessoal imaginou. Então, essa tese que a gente estava comentando atrás, de reabertura da China, reativação da China, ela pode mover um pouco o mercado e trazer para o cenário do café, especificamente, uma demanda que o mercado estava acreditando que não ia existir devido a problemas na China, de falta de crescimento, e também na zona do euro. Então, expectativa de grande safra, somada à expectativa de recessão, somada à expectativa de baixo crescimento da China, fez com que esses fundos acreditassem que a demanda seria muito mais baixa, acreditavam que a oferta seria muito mais alta, e aí houve um forte movimento de venda, tanto que dentro do CFTC, que tem o COT, né, que é um relatório que o CFTC divulga, os fundos estão praticamente com 41 mil contratos vendidos. É um volume muito grande de contrato. Então, basicamente, o que vem acontecendo no mercado de café é isso. Eu até acredito, como eu comentei, que agora em fevereiro nós vamos ter revisões das expectativas de produção e também a gente vai começar a ver a realidade referente à demanda. Será que realmente os compradores estão comprando menos? O reflexo disso a gente vai ver nos estoques internacionais, mais estoque de cada país. Então é basicamente isso que vem acontecendo no mercado de café, quando a gente fala de físico e contrato futuro. Maravilha. Vicente, inclusive, você comentou agora, no começo de fevereiro agora de 2023, a gente pode ter alguma revisão nessas expectativas de produção. A gente sabe que cada uma das commodities, principalmente as agrícolas, elas têm alguns ciclos ali específicos, algumas datas que são cruciais para o operador, para o investidor ficar atento. Quais são essas datas específicas para o ciclo do café? Quais são ali aquele período no ano em que a gente começa a ter a certeza do que está acontecendo e aí os contratos começam a se movimentar? Como que você pode passar essa informação aqui para o investidor que está nos acompanhando, só para ele ter uma dimensão de como funciona, claro, o mercado de café? Legal. Então, o mês de maio, que é quando começa a colheita, é um mês importante, porque aí já começa a ter as informações referentes à realidade quanto à colheita e às expectativas. Mês de setembro é um mês muito importante, que é o final da colheita. Dentro dessa janela de maio até setembro, a gente tem um inverno no Brasil. E aí é onde corre-se o risco, né, que todo ano a gente não quer que aconteça, de geadas dentro do parque produtivo de café arábica, principalmente, que é a área que tem mais sensibilidade a esse tipo de situação, né, de efeito climático. De evento climático, perdão. Então, a gente tem maio, entrada da safra, a janela de maio a setembro, a questão dessa possibilidade de evento climático, e depois setembro, que é a conclusão da colheita, que nós vamos saber quem estava certo no final das contas, né? Qual a expectativa que estava correta. Tirando essas datas, né? Então a gente tirou maio até setembro, a gente tem uma outra data que é muito importante, mas que ela acaba trazendo menos volatilidade no mercado, que é o mês de dezembro. Mês de dezembro é quando a gente tem ali praticamente já um cenário mais apurado quanto à questão de florada, que são as flores que o café solta, e a questão de pegamento, né? Então, normalmente, final de novembro e dezembro, a gente já tem uma noção de como que pode ser a expectativa futura. Mas, normalmente, a gente já tem, em setembro, como foi a colheita, o fundamento toca o movimento da commodity, do contrato futuro,
com base nesses dados. Aí começa a formar a expectativa futura em novembro e dezembro. Então, se eu pudesse deixar aqui uma janela especial para um cuidado quanto ao olhar sobre o contrato futuro de café, maio até setembro. Maravilha, Vicente, eu estava assistindo uma TV aí esses dias, uma programação, foi uma propaganda de um curso para quem quer aprender um pouco mais sobre commodities. Como que está o período desse curso? Para quem quer aprender um pouco mais sobre a operação de commodities, sobre como entrar nesse mercado de operação de commodities agrícolas, metálicas, todo tipo de commodities, como que pode ter acesso a esse tipo de conhecimento? Legal, então em parceria com a BMC, nos dias 4, 5... e 7 de fevereiro, nós vamos ministrar o curso que é uma imersão em commodities para investidores. É para aquele investidor que quer aprender a adicionar o componente commodities à carteira de investimento dele. Nos dias 4 e 5 tem a opção de ser presencial na sede da BMC, as vagas são limitadas devido à questão até da própria logística e espaço físico, mas também há a possibilidade de fazer esse curso de forma remota. Então, se você quer aprender a investir em commodities, essa é uma ótima oportunidade. É uma imersão, então é super rápido, e a ideia é trazer para o investidor, dentro desse período, né, dessa janela de 4, 5 e 7 de fevereiro, ele terminar essa imersão com a possibilidade de ele começar a colocar operações para rodar. Então, a nossa ideia é, eu não conheço a plataforma, nós vamos falar sobre a plataforma. Eu não conheço sobre os fundamentos da commodity, nós vamos falar sobre os fundamentos da commodity. Ah, mas eu não sei como me expor. Pô, a gente vai falar sobre contrato futuro, opções, ETFs, empresas correlacionadas. Então, esse cenário de commodities, nós vamos explicar ele a ponto da pessoa terminar a imersão com um cenário prático de investimento nesses ativos que a gente comenta. Então, se eu quero investir em petróleo, vocês vão ver como investir em petróleo, não em 3R, não em Petrobras, vocês vão aprender a investir em petróleo. A mesma coisa para o café, para a soja, para o milho. Então, vai ser um curso bastante interessante, rápido e que tem vários bônus aí que as pessoas podem aproveitar depois, durante aí o período que vai estar com a gente. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Agradeço imensamente pelo papo. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Maravilha, agradeço. E para quem estava perguntando aqui, eu vi gente perguntando sobre o link do curso. A gente vai para um rápido intervalo comercial, vai ter um QR Code na tela, só escanear o QR Code você vai poder ter acesso à inscrição para esse curso presencial e também pode ser remoto aqui na sede da BMC News com o Vicente Zotti e a Lede Lara sobre a integração de commodities no seu portfólio de investimentos. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, a Lede Lara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, vamos agora para mais um giro de notícias. O pessoal da produção surtou, agora estava lendo a notícia aqui, gente, estava chegando agora. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Banco BV, gente, que teve negado aí na primeira instância da Justiça de São Paulo, né, antes, mais um desdobramento, na verdade, aí sobre Americanas. O BV teve, então, negado na primeira instância da Justiça de São Paulo um pedido para que seja conhecida a quebra de acordo de compensação de mais de 206 milhões de reais firmados entre a instituição e a Americanas. A solicitação foi recusada pela Vara Civil Paulista e agora foi transformada num recurso ainda não avaliado pela segunda instância. A alegação do banco é que até o último dia 13 estava em curso em contrato, em que o BV e a Americanas negociaram créditos e débitos que mantinham de maneira recíproca, com ambas as partes atuando como devedoras e credoras. O BV, no entanto, encerrou esses termos assim que foi informado do rombo contábil de 20 bilhões de reais nas contas da varejista. Uma cláusula contratual, diz o banco, permitiria que esse movimento fosse feito unilateralmente. O temor do BV é que, se os termos originais firmados com Americanas continuarem válidos, o montante envolvido na compensação possa desaparecer em meio à recuperação judicial da empresa. O BV também apresentou recursos à Corte do Rio de Janeiro nos últimos dias para tentar assegurar os créditos que mantinha com a Americanas, mas não obteve êxito. E olha só, novidades sobre a isenção do imposto de renda. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse hoje que o aumento da faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil será gradual e condicionado aos resultados econômicos do país. A isenção pode causar um rombo de até 173 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, nas contas de alguns economistas do mercado. Marinho afirmou que a proposta ainda pode começar a ser desenvolvida neste ano. A correção da tabela do IR pode ser feita por uma medida provisória, já valendo para o mês seguinte. Depois precisará de aprovação no Congresso. O governo também teria de indicar de onde sairão os recursos para bancar tal isenção, como o retorno do IR sobre dividendos. Então parece que agora as promessas de campanha a gente tem de ambos os lados, elas começam a ficar um pouco mais complicadas, o eleitor vai vendo que não era bem assim, aquela conversa sobre isenção de imposto de renda até R$ 5 mil, ela já vai se afastando um pouco, então será gradual, na fala aqui do ministro do Trabalho, tem que saber de onde vai sair o recurso, a gente tem que discutir ainda, então a gente vai escutar essa conversa ainda por muito tempo, claro, até uma reforma efetiva dos impostos, uma reforma tributária aqui no Brasil. É isso aí. Bom, e a secretária, indo agora para as notícias internacionais, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, enviou hoje uma nova carta a lideranças do Congresso americano em que anuncia medidas adicionais para garantir o cumprimento do teto da dívida que estava previsto para ser alcançado na semana passada. No documento, Yellen informa que deixará de investir integralmente o fundo de investimento em títulos do governo, do Thrift Savings Fund, parte do sistema de aposentadorias de funcionários públicos em papéis federais com juros. A secretária reitera que as medidas extraordinárias devem ser suficientes pelo menos até 5 de junho desse ano. E trazendo mais informações sobre aquela onda de frio na Ásia, o nordeste da Ásia está passando por uma onda de frio incomum, com a temperatura atingindo os níveis mais baixos em cerca de uma década nas duas Coreias, no Japão e também na China. A Administração Meteorológica da Coreia do Sul emitiu um alerta especial de onda de frio na manhã desta terça-feira. As temperaturas chegaram a 16 graus negativos em Seul e 25 graus negativos no condado de Cheonwon, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Os voos foram cancelados, fazendo com que cerca de 30 mil pessoas perdessem os voos até o local durante o feriado de Ano Novo Lunar. Na Coreia do Norte, a temperatura nas regiões no interior do norte devem cair para cerca de 30 graus negativos. As previsões descrevem o clima como um frio mais severo desde 2001 e a TV estatal pede desde sábado que as pessoas tomem precauções. Os
Céus de Pequim estavam limpos na manhã desta terça-feira, mas as temperaturas caíram abaixo dos 10 graus negativos e devem permanecer baixas nesta semana. Alguns estudos mostram que o derretimento do gelo no Polo Norte está causando invernos mais frios na Ásia e também na Eurásia, mas isso ainda está na fase de pesquisa e não pode ser usado como base para previsões do tempo. É isso aí. Bom, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 8 estados americanos, entre eles a Califórnia, abriram um processo antitrust contra o Google, alegando que a subsidiária da Alphabet tem controle excessivo e abusivo do mercado de anúncios online. No processo, o governo americano diz que o monopólio prejudica anunciantes e empresas que queiram utilizar outras plataformas. A empresa sofre processos parecidos na Europa e no Reino Unido. Em 2021, o Google teve receitas de mais de 31 bilhões de dólares com venda e negociação de anúncios, cerca de 12% do faturamento total da Alphabet. O Google diz que devolve 70% do montante para desenvolvedores e plataformas de edição de web e que o processo reforça um argumento falho que retarda a inovação, aumenta as taxas de publicidade e dificulta o crescimento de milhares de pequenas empresas e editorias. Maravilha, agora eu queria saber de você que está nos acompanhando. Tenho visto aqui bastante gente no nosso chat perguntando por que é que não batemos ainda os 500 likes nessa nossa programação. Você que está nos assistindo, não deixou o like para a equipe da BMC News. Eu e Dona Débora Oliveira estamos aqui trabalhando incansavelmente para trazer informações que geram valor para você, investidor que está aí assistindo. Então, deixa um like aqui na nossa programação, apoie o nosso trabalho e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Só baixar um pouquinho a tela, clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você que está em casa receber todo o conteúdo que é produzido aqui pela BMC News, por toda a nossa equipe aqui preparadíssima para produzir conteúdo para as redes sociais, para o nosso canal do YouTube, aqui na nossa programação ao vivo. Então, é sempre um prazer tê-los por aqui, mas deixem um like e se inscrevam aqui no nosso canal, porque senão eu e Dona Débora Oliveira não batemos as metas, aí fica aquele clima, a gente fica triste, não quer ver a gente triste, né? Se inscreva e deixa o like aqui na nossa programação ao vivo. E mais, né? Permaneçam aqui com a gente nessa quarta-feira, feriado, mas não é feriado para todo mundo não, a Bolsa vai estar funcionando e a gente vai estar aqui trazendo as notícias de mercado, trazendo todas as movimentações da Bolsa para vocês e, claro, né, e como é que inclusive vai ficar esse Bovespa. É uma semana de baixa liquidez, né, o Gabriel, por causa da China, que está tendo um feriado por lá. Teremos feriado municipal em São Paulo, porém, né, temos aí as bolsas americanas, europeias, todas funcionando e o feriado é somente aqui na cidade de São Paulo. De véspera, a gente tem aqui o Ibovespa em 1,10 de alta agora, tá? Uma alta que engatou nesse finalzinho da tarde. Deixa eu só trazer para vocês, falta um pouco mais de 26 minutos para a gente encerrar esse pregão de hoje. Estamos nos 112.963, até testamos os 113 mil pontos, mas não chegamos a sustentar não, tá? 5,14 o dólar agora, tá? Deixa eu trazer aqui o Ibovespa para a gente olhar as altas e baixas, para ver se mudou o cenário. Olha lá, Magazine Luiza liderando essas altas, 9,41%. A 4,42 o papel. E aí, junto com o Magazine Luiza, a gente tem outros papéis do setor de varejo, principalmente também varejo de alimentação. Pão de Açúcar apareceu em vários momentos aqui nos destaques de alta desse pregão de terça-feira, aqui no setor de varejo. Opa, shoppings não, Débora, de varejo. Deixa eu atualizar vocês aqui. Agora, o meu telão quer brincar comigo às vezes, agora sim, setor de varejo. Olha só, Marisa sobe mais de 14% agora, 14,17% a 1,45%, Pets também subindo 7,16%, Magazine Luiza, Loja Renner sobe 4,32%, Via está subindo 2,44%, apesar de em alguns momentos ter realmente ainda ido para o patamar negativo. A Lade Alpa 4, Alpagatas, é que continua aqui no patamar negativo, mas todo o restante do setor em altas. A gente tem questão dos DIs, né? Que nesse fato, que nesse ponto aqui acaba favorecendo um pouco o setor varejista. E um outro, né, papel que tem chamado a atenção fora do índice Bovespa, olha só, deixa eu trazer aqui o setor para a gente dar uma olhada. O IBR3, alta de 21% agora, 21,26%, papel a 1,54%. O IBR3 está subindo bastante, né, de acordo com alguns analistas do mercado, não tem uma justificativa assim tão clara para que tenha essa alta, inclusive houve recomendação aí sendo rebaixada para Oi, mas tem aí uma movimentação alta no papel, 21,26%. Alguns analistas do mercado acreditam realmente no rotation
uma movimentação de mudança de posições no mercado que possa estar favorecendo ou justificando essa questão dessa disparada na Oi. Não tem nada muito, seria somente uma troca de posição, né, de acordo com alguns analistas do mercado. Fora isso... Inclusive, dona Débora Oliveira, você pode ver aí que a Telefônica Brasil está em queda, não está? Está em patamar negativo. Olha aí, ó. Telefônica e TIM. A gente teve um comunicado ao mercado na manhã dessa terça-feira, já estou perdido no tempo, da companhia falando, a gente nem faz ideia de por que está caindo, por que está tendo essa movimentação atípica. Desde o começo do ano a gente está tendo quedas de 2%, aumentos de 1%, está com uma volatilidade bem interessante ali, o ativo de Telefônica Brasil. E a companhia, ela apareceu e falou, gente, eu não faço ideia do que está acontecendo, não temos nenhum fato relevante para ser divulgado, não tem nada para acontecer, o papel está simplesmente se movimentando e às vezes acontece mesmo, o mercado ele dá dessas, o capital sai de um lado, vai para o outro, vai para uma Oi, vai para outra concorrente, vai para uma TIM da vida, sai da Telefônica, então... Às vezes é só a dinâmica do mercado funcionando, é só a renda variável variando, como a gente diz aqui no mercado. Então é assim que funciona, né, Debs? Às vezes não tem absolutamente motivo nenhum para os ativos irem para cima ou para baixo. Exatamente isso. Bom, aí lojas Marisa, que eu estava mostrando para vocês no setor de varejo, né, também que tem uma alta importante. Aliás, deixa eu arrumar aqui o meu monitor para poder a gente voltar aqui para o setor de varejo. Lojas Marisa também tem uma alta importante acontecendo, mas também o mercado não tem uma justificativa aí tão que mostre algo em relação à Marisa. Deixa eu trazer aqui o setor de varejo. Pronto, agora sim. Marisa subindo 13,39%. Para alguns analistas, isso seria posicionamento de algum big player para justificar essa alta de Marisa. Não teria nada além disso, né, que pudesse mostrar essa alta e Marisa indo para 13,39 de alta. Lojas Renner e C&A, lembrando, a gente teve aquela especulação em cima da compra de C&A por Lojas Renner, depois a gente teve C&A caindo porque, né, tem aí uma expectativa de resultados prejuízos aí para acontecer nesse quarto tri, então a gente segue acompanhando aqui o mercado, mas o fato é que a gente ainda continua com o varejo despontando nos destaques de alta e a gente vai daqui a pouquinho para as análises gráficas aqui do Felipe Fradinho, mas antes deixa eu me despedir do Gabriel, que daqui a pouco volta, né, Gabriel, com o BMC Business, que hoje é ao vivo, certo? Exatamente, a partir das 6 horas da tarde, das 18 horas da tarde, nós temos aqui a equipe da Cury Construtora, tanto o diretor financeiro, o CFO da companhia, quanto o diretor de relação com investidores. Eu e Alex André tocaremos essa grande entrevista com a companhia. Então, para você que gosta de Cury, gosta do setor imobiliário ou quer conhecer um pouco mais sobre a companhia, aproveite o nosso chat aqui do YouTube ou lá do nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br para mandar as suas perguntas e para interagir, claro, comigo, com o Alex André e com a equipe de relação com investidores da Cury. A partir das 18 horas, agora eu saio um pouquinho, tenho que preparar o programa, fazer algumas perguntas, editar ali os nossos GCs, então fazer aqueles pequenos ajustes para quando entrar ao vivo a gente estar tudo pronto para você que esteja acompanhando aqui a nossa programação. Débora, infelizmente vou saindo por aqui. Fico com esse finalzinho aqui de Top News por fora, não vou estar acompanhando vocês por aqui, mas claro, um abraço a todo mundo que está nos assistindo, que está acompanhando até este momento e mandando, claro, as suas interações aqui pelo chat. Eu me divirto, eu fico lendo aqui o programa todo, às vezes eu até fico um pouco distraído, mas claro, lendo aqui as interações de todo mundo que nos acompanha pelo chat da BMC News. Boa, é isso aí, muito bem. Então, até daqui a pouco, Gabriel Monteiro. Eu vou continuando aqui agora com ele, Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos, que já está aqui com a gente. Felipe, boa tarde para você, mais uma semana aqui com a gente, fazendo esse fechamento do mercado. Seja sempre bem-vindo. Vamos lá, então. Obrigado, Débora, pelo convite. Como sempre, muito bom estar com vocês. Bom, vamos lá, então. Terça-feira, dia 24 de janeiro, véspera, né, de feriado no município de São Paulo. Pois é, mas pra gente, desde o ano passado, não é mais feriado, né? Quem acompanha a Bolsa há mais tempo sabe que ano passado foi o primeiro ano que a Bolsa abriu, e então pra gente o feriado foi por água abaixo. Exatamente isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, pelo menos no índice Bovespa. O índice Bovespa que tem uns 3 pregões, deixa eu até diminuir aqui para dar uma olhada no gráfico, tem uns 3 pregões que para trás, 3 não, uns 4, né, pregões para trás, dá uma sensação que está meio de lado, né, esse Bovespa, Felipe. É isso mesmo? Exatamente. Estava até olhando aqui, né, o gráfico antes de entrarmos ao vivo, né? E você falou muito bem que hoje testamos a região dos 113 mil pontos, né, na máxima
do dia chegou a bater lá 113,040. Eu até compartilho aqui a tela com vocês. Por favor. Vamos lá, então. Agora sim. Compartilho a tela com vocês e mostro aqui, né, a máxima do dia de hoje em 113,040. Né? Um dia mais lateralizado, como você bem mesmo falou. A semana de liquidez reduzida por conta do feriado chinês, né? Então as bolsas por lá não abrem a semana inteira. E também temos aqui, mal ou bem, um feriado mequetrefe, vamos dizer assim, né, para essa semana no município de São Paulo. Então, o mercado também aguardando bastante, né, alguns dados. A gente tem dados positivos no exterior, também ao mesmo tempo temos dados negativos. No final dessa semana, na quinta e na sexta-feira, temos dados mais relevantes também da atividade econômica nos Estados Unidos, então isso também pode acabar influenciando o investidor a aguardar a divulgação desses dados para ver para que lado que anda, né? O que a gente pode ver aqui é o seguinte: a máxima de hoje em 113,040, máxima de ontem na casa dos 113,061, máxima na sexta-feira passada em 113,024, quase 0,25, na quinta-feira 113,171, e aí, né, vocês já podem imaginar onde eu quero chegar, né? Comentamos na terça-feira passada, inclusive, né, sobre essa grande região aqui de dúvida de preços, né? Região de vários topos aí de meados de agosto até o finalzinho de setembro. Depois rompeu essa região de resistência, né? E uma resistência rompida virou um suporte. Então temos aqui 1, 2, 3 testes ao suporte, depois virou resistência de novo, e essa resistência volta a ser muito clara para a gente. O Ibov, ele se comporta sim com viés mais altista, tá? A gente tem aqui topos recentes e fundos recentes ascendentes, tá? Isso não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Dias de alta, a gente vê aqui pelo volume financeiro aqui embaixo também, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta consecutivos, 3 de baixa, inclusive com volume decrescente. Depois 3 dias de praticamente o mesmo volume de alta, e depois, né, apenas 2 dias de queda no Ibovespa, com volumes também decrescentes. Ou seja, né, o que eu sempre falo aqui, né, no gráfico, né, sobe de elevador e desce de escada. Inclusive, no gráfico a gente pode ver muito bem isso que eu falo aqui, né, que antes o ativo se movimentava fundo, topo, e a gente tem sempre que traçar também uma linha central do canal, né, o famoso 50% de Fibonacci, né, funciona em diversas proporções diferentes também. E não à toa, no canal também acaba funcionando, né? Então, o 50% de Fibonacci no canal é a linha central, que serviu de último fundo, ou seja, né, ele antes tinha força para testar a margem do canal inferior. Na semana passada não teve essa força, né? A mínima do movimento, por exemplo, foi no meio do canal e já voltou logo para subir para testar a margem superior. Porém, 1, 2, 3, 4, 5 fechamentos consecutivos, né, que nas máximas do dia testa essa região entre os 112,850 e os 113,300, né? Pouquíssima variação em termos de variação percentual, vamos dizer assim, em relação ao Ibovespa. E agora, a gente aguarda, sim, o rompimento desses 113,400. Vamos ver, vai depender também, né, do rotation, né, do giro, você mesmo falou de Oi, por exemplo, né, de Vivo, de Telefônica, enfim, né, de ativos que, sem ausência de motivo, o papel acaba se movimentando fortemente para um dos lados, né? Até aquele boato também de C&A lojas americanas, por exemplo. Enfim, uma série de fatores que fazem com que o mercado se movimente. Além disso, dados econômicos que estão para ser divulgados na quinta e na sexta-feira no exterior também. Trazendo aqui o pedido do pessoal, né, para a gente conseguir atender o máximo possível, começando com o Helder, que está pedindo Petri 4, Petrobras, aliás, né, em relação à estatal nos últimos dias, aí se a gente pode pegar nas últimas semanas, os investidores estão colocando um radarzinho nas estatais, não só a Petrobras, a gente também tiveram outras estatais aqui aparecendo, Banco do Brasil, inclusive, com altas seguidas, né, mas o pedido agora do Helder é para a Petrobras. Bom, vamos lá então. Petrobras, Petro 4, já temos ela aqui no nosso gráfico, né? Petro 4, para a galera que acompanha o mercado, né? É uma das top 3 ações que compõem o Ibovespa, até por isso, inclusive,
temos bastante similaridade, né, no gráfico da Petrobras e do Ibovespa, né? A gente pode ver também aquele mesmo canalzinho de alta, né? Quando a gente traça aqui um canal central, uma linha central ao canal, inclusive, a gente pode ver que o ativo segurou bastante nessa linha central, soltou a mola, como eu brinco na transmissão, e veio testar essa margem superior aqui. Topo esse, pessoal, máxima de hoje e de ontem, né? Máxima da semana, vamos dizer assim, superior, inclusive, a todo o mês de dezembro, tá? Inclusive, a máxima de novembro fica na casa dos 27,14. Lembrando que ontem chegou a bater 26,79 para ser mais... desculpa, aqui de novembro, né? 27,14. Inclusive, ontem e hoje o papel rompeu essa região. Ou seja, temos aqui nessa semana a máxima alcançada desde outubro, tá? Desde outubro que não chegamos nesse mesmo patamar de Petrobras. Estamos falando aqui do auge do período eleitoral, por exemplo, né? O papel continua apontando para cima, porém já mostra também alguma realização essa que não me assusta, inclusive por conta do volume vendedor, né? Nos dias que sobe, tem muita gente acreditando que o papel tem motivo para subir, né? Essa é uma interpretação do volume financeiro. Nos dias em que cai, como hoje, por exemplo, tem pouca gente confiando nessa leitura. Topos e fundos ascendentes, média de 9, que é essa curva verde aqui, cruzando a média de 200, média de 21 períodos também querendo cruzar a média de 200, e o volume aqui, como eu já falei, né, confirmando essa nossa leitura. Para mim, Petrobras tem ponto para ser testado em R$ 28,00 e R$ 28,50 no curto prazo. Para mim, o papel continua puxando forte, inclusive, né, a reabertura da economia chinesa corrobora essa leitura para o ativo, né? Maior atividade econômica por lá, maior demanda por consumo, né, de energia, e o petróleo acaba sendo também mais demandado. Então, com a alta do preço do petróleo, acaba sendo bom para a companhia também. Então, exceto, né, alguns comentários, algumas notícias envolvendo o nosso meio político, Petrobras tem tudo para continuar para cima. É fácil falar isso, né? Tirando político, só isso. Só tirando político, o ativo já tem... Esse pequeno detalhe. Só isso. Mas tudo mais constante, vamos dizer assim, né? Ceteris paribus, né? O ativo tende a puxar para cima. Todo o macro cenário externo é interessante para o papel. Vai depender das próximas entrevistas aí. Perfeito. Bom, agora o pedido que a gente tem para a CSN Mineração é um pedido aqui, inclusive, do François Martins. CSN Mineração, aliás, setores de mineração que essa semana não tem referência da China, né? Isso também está afetando o volume da nossa bolsa aqui, né, Felipe? Vamos lá, com certeza, né? CSN Mineração, a gente pode ver, inclusive, o que a Débora falou em relação ao volume, né? A gente tem aqui 3 últimos dias de alta, porém com volumes decrescentes, né? Muito por conta do gringo, vamos dizer assim, do gringo chinês fora do mercado, mas isso não acalmou o pessoal não, tá? A expectativa está tão boa que a gente teve alta ontem de 3,81%, de hoje de 2,24%. Na semana, olha que bacana, né? A gente tem aqui nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nas últimas 9 semanas de CSN Mineração, temos apenas uma semana de baixa, né? O ativo acumula aí da abertura da dona semana anterior até essa atual 40% de alta, tá? Da última semana de outubro, inclusive, para agora, a gente tem 77% de alta quase. E muita gente fala, né? O ativo, então, pode estar cansado? Olha só, não seria se estranhar 1 ou 2 semanas no máximo de lateralização. Nem acho que o papel pode perder muito valor. E, por outro lado, a gente tem aqui o topo do ano passado, pessoal, na casa aqui dos R$6. Isso seria mais 21%, 22% de valorização. No gráfico diário está um pouco esticado de fato. Pode ser que o papel venha, né, para testar aqui essas regiões das médias. Isso aí estamos falando de primeiro 4,5% e depois 9%, porém com o potencial de upside da última média até os 6,10, que a gente tinha falado anteriormente, de quase 34%, ou seja, o ideal mesmo seria a gente esperar a repetição desse padrão aqui, tá? Uma lateralização com leve realização dos ganhos, né?
Isso aqui não é para pensar que o ativo perdeu força, não. Isso aqui é o pessoal que entrou aqui atrás, desfazendo posições, realizando ganhos, botando dinheiro no bolso, mas logo depois o papel estoura para cima. Então, pensar numa compra em 4,78, 4,80, isso seria o ideal para o papel. Agora, se não voltar também e o trader, né, o investidor aí tiver, o François, no caso, tiver fôlego para esperar o papel, ó, em 5,2, por exemplo, vamos ver aqui, ó, 5,1 agora, essa região dos 4,70, 4,80 é um stop de 5%. Então, bota um stop um pouco maior aí, bota um stop de 8% lá no 4,60, por exemplo, e ó, parcial de 8% também em 5,40 e o alvo final é lá no 6,10, ganhando 22%. Ou seja, se quiser fazer um trade um pouco mais longo, né, vai entrar no papel agora praticamente a mercado, tem aí ter um pouco mais de fôlego para aguentar uma possível retração às médias, porém, os ganhos também são bem promissores. Perfeito. Bom, Copel, Daniel Bruno, que está pedindo Copel agora para a gente dar uma olhada. Vamos lá, então. CPLE6. Isso mesmo. Vamos lá, então. Pessoal, Copel é um papel que a gente já comprou bastante, né? A gente viu que no finalzinho do ano passado, de outubro a novembro, né, teve, né, algum estímulo a uma possível privatização. O papel chegou a subir da mínima máxima quase 48%. Porém, né, entrou, a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né, caiu água no chope e o papel perdeu um pouco de fôlego, tá? Lateralizando perfeitamente de novembro até agora, tá? O que isso aqui mostra pra gente? Ninguém sabe o que vai acontecer. O mercado está em dúvida. O papel nem sobe e nem desce. Pelo contrário, faz topos decrescentes e fundos ascendentes. Vai afunilando, né? Mostrando toda essa dúvida do investidor. E aí, pessoal, se o investidor está em dúvida, né? O que eu sempre falo aqui para quem investe no nosso canal, né? Pessoal, se o mercado está em dúvida, por que nós temos que tomar alguma decisão? Não. Deixa o mercado dar um sinalzinho, né? Ou romper aí os R$8, aí pode ser uma entrada legal, até os 8,40, por exemplo. Então, perder não só esse fundo, nos 7,30, porque 7,17 já temos a média de 200. Perdendo aqui o 7,17, temos essa mínima de dezembro no 7,11, ou seja, perdendo os 7,10, aí sim você pode entender que o Copel está virando para baixo, que pode realizar até os R$6. Tá? Por enquanto, Copel, eu não faço nada, o mercado me convence a não fazer nada, tem vários outros ativos direcionais para a gente ficar de olho. Beleza, a lista está extensa aqui, mas vamos lá, Alexandre está pedindo a Taça 4, Taurus. Taurus, Alexandre está pedindo Taurus. Vamos lá então, pessoal. Casa 4, né? O papel, né, no finalzinho do ano passado acabou sofrendo bastante, né, com o próprio período eleitoral, né, para o papel para a empresa seria muito mais conveniente continuar com o Bolsonaro no poder, né, e o papel chegou a perder do melhor cenário aí do segundo semestre até o pior, cerca de 40%, né, e recentemente a gente viu uma alta muito acentuada aqui em Forjas Taurus, né, para quem é mais antigo de mercado aí, inclusive, né, a FJTA4. Mas, recentemente, a gente não tem nenhum motivo que faça, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, nas informações dessa semana, não temos nada que faça com que o papel possa puxar tão forte para cima. Pode ser que tenha na semana anterior, na semana retrasada, tá? Mas é um papel que realmente foge à minha análise, não é algo que eu acompanho diariamente. Mas sim, o papel saiu, que teve cruzamento de média nos 12,80, R$13, veio buscar aí os 15,90, 15,95 no dia de hoje, inclusive renovando máxima aí também desde outubro, né? E me sugere aqui montar uma certa lateralização na média de 200. Aqui no mês de agosto também bateu na média de 200 e segurou, e agora parece também dar uma pequena segurada aqui nessa média de 200. Pode ser que o papel volte aqui para os 14,50, 14,70 por aí, antes de voltar a subir, tá certo? Mas aí, pelo movimento do papel, teria que ficar mais atento ao noticiário corporativo. Graficamente falando, o papel estourou aí, estamos falando de 25% em 5 dias, tá? Alguma coisa tem. Nesse momento não faço nada.
Perfeito. Vamos dar um alô aí pro pessoal que está assistindo a gente pela Nelógica, inclusive. O Nélio David está aqui dizendo, ó, tô ligado na BMC News, Débora, pela Nelógica. Que ótimo. Sempre fica bastante gente ali, que aliás, quando você abre a Nelógica, o Profit pelo telefone mesmo, você pode abrir a versão mobile, você já abre ali com a BMC na sua frente, a telinha lá na sua frente, ou então você vem no logozinho aqui em cima, ó, TV, e você consegue acompanhar a BMC News ao vivo aí de dentro do próprio Profit. Então, um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo pelo Profit da Nelógica. Obrigada pela audiência. Carlos está pedindo Soma 3, desculpa, Grupo Soma. Vamos lá, então. Soma 3. Papel também, né? Acabou apanhando bastante. Até eu vi que você estava falando bastante do varejo antes da gente entrar ao vivo, né? Pão de açúcar também, né? Não deixa de ser varejo, não é varejo alimentício, né, subindo hoje 4,8%, tá na nossa carteira dessa semana, que sobe 1,5% hoje, enquanto o Ibov sobe 1%, mas o Grupo Soma, né, o varejo de vestuário, vamos dizer assim, né, Magalu, Via, subindo bastante com a lacuna deixada por Americanas, e agora Soma, né, ficou um pouquinho mais de lado, tá? Porém, perdeu bastante valor de novembro até dezembro, tá certo? E do meio de dezembro até agora, o papel opera bastante congestionado. Eu não sou muito fã de operações de congestão, tá? Porém, não tem como negar que uma compra aqui próximo do 8,88, 8,90 é bastante interessante, até porque os volumes estão alternados. Então, o que acontece aqui? Qual é a nossa leitura, né? Essa região é uma região de suporte bem forte. Porém, sempre que chega lá, os compradores se apresentam, né? Como aqui atrás, por exemplo, né? Chegou para testar esse patamar, só tínhamos vendedores, os vendedores sumiram e os compradores apareceram. Daqui a mesma coisa, né? Os vendedores estavam começando a mostrar as garras, depois guardaram as garras e os compradores voltaram firmes e fortes e puxaram o papel. Agora, então, temos o volume alternado. Eu, em Grupo Soma, nesse exato momento, só faço uma compra aqui próximo dos 8,90, tá? Comprar aqui para cima, por enquanto, de jeito nenhum, tá certo? A gente tem aqui um topo em 10,68, outro topo em 10,44, fora que essa região dos 10,50, 10,60 é muito forte de topo. Se passar daqui, pode buscar nos 11,45, que não é também lá grandes coisas. Estamos falando de 7% com um risco e uma entrada aqui. Qual seria o stop? Né? O stop seria o quê? Aqui nos 10,20, nos 9,90. Para mim, não compensa entrar aqui para cima. Eu prefiro algo que não é a minha praia, mas mesmo assim, com esse gráfico, prefiro fazer uma compra aqui nos 8,80. E, por outro lado, né, também perdendo esses 8,86, que são essas duas mínimas, essa mínima é 8,88, perdendo essas mínimas do 8,86, aí sim, realmente nos 8,85, até a entrada aqui do 8,90 se justifica por isso. Né? O stop é barato. Né? A gente tem pouquíssimo amplitude de stop, né? Aí nos 8,78, 8,79, por exemplo, já colocaria um stop, né? Bem baratinho mesmo, porque se perder essas mínimas, aí, pessoal, a gente olha só, inclusive, ó, no mês de julho do ano passado também teve mínimas nessa região. Perdendo essas mínimas aqui, a gente tem a mínima histórica do papel nos 8,50. Então, para que pagar para ver se o papel vai chegar a bater lá? Então, uma entradinha aqui, temos um stop baratinho e um potencial de ganho bem interessante. Boa. Eu pulei aqui um pedido de Cielo, que era o Nélio que tinha pedido antes, Cielo que foi o papel que mais acumulou altas, ganhos, né, nesse ano de 2022, inclusive. Vamos lá, então. Cielo, né, inclusive, esses ganhos, né, foram, né, bastante surpresa, vamos dizer assim, para Cielo. Cielo, nos últimos anos, né, a gente vê aqui no ano de 2018, o papel acabou caindo 58%, no ano de 2019, o papel ficou bem de lado, caiu só 0,87%, porém, em 2020 voltou a cair forte, 51,5%, 2021 caiu 39,5%, e no ano passado o papel subiu 140%, né, saindo aí da mínima de R$ 1,88 para R$ 6,00, ou seja, né, uma recuperação realmente invejável. Porém, de setembro, né, até agora o papel negociou com ganho de 20% para cima e 15% para baixo, ou seja, mais lateralizado também, sem grandes tendências. Quando a gente pega aqui, né, o mês de finalzinho de agosto até agora, né, o papel oscilou aqui muito próximo do 4,80, que inclusive
é a região mais forte de suporte desse ano de 2023, né, desse mês de dezembro, tá? Então, de novo, uma possível compra em 4,80, com stop barato aqui no 4,67, com menos de 3% de perda, para quem sabe buscar essa região de topos aqui. Topo de dezembro, por exemplo, né, em 5,28 com parcial de 10%, ao final de 20% no 5,77, e um stop barato aí, por exemplo, de, 4%, vamos dizer assim, né? Então, compra em Cielo apenas nos 4,80. Por enquanto, aqui para cima eu não compro não, porque aí, comprando no rompimento dessa máxima aqui do finalzinho, máxima de dezembro, né? Olha o tamanho do stop. Temos aqui 11,5% de stop para buscar uma parcial de 9%. Então, relação ao risco-retorno não fica interessante. Se for para comprar, é para comprar nos 4,80 aqui embaixo, próximo da média de 200 períodos. Perfeito. Bom, eu quero ir encerrando aqui, compartilha a sua tela aqui conosco, e falta pouquinho para a gente já encerrar aqui na nossa programação. Felipe, muito obrigada por ter você aqui toda semana com a gente, fazendo esse fechamento de mercado. Isso é muito importante para trazer aí um norte para o pessoal, inclusive. E um dia, né, mais um dia de alta para o Ibovespa. Deixa aqui o espaço para você deixar suas considerações finais aí para o pessoal. E semana que vem a gente se encontra novamente. Débora, semana que menos de liquidez, né? Mercado menos animado aí para a gente comentar, mas terça-feira que vem a gente está junto de novo aqui. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Bons investimentos essa semana. E amanhã, feriado em São Paulo, mais bolsa aberta. Então acompanhe a gente aí no nosso canal da BMC e também lá na primeira parte da manhã no meu canal Felipe Fradinho no YouTube. É isso aí. A gente vai seguindo por aqui. Então, Felipe, até semana que vem. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar aqui para vocês, são 5 horas e 57 minutos, falta pouco menos de 3 minutos para a gente encerrar aqui esse pregão. É o que a gente tem aqui, inclusive, Magazine Luiza, 9,41% de alta, 4,42% o papel. Na ponta negativa, 3R Petróleo ficou aqui em 3,12% de queda. O índice Bovespa, né, tá aqui nesse momento, deixa eu trazer aqui o índice, aqui era o futuro, deixa eu fechar aqui, trazendo o índice, deixa eu mudar aqui, Ibovespa, agora não foi mesmo, gente, um momentinho só. Índice Bovespa, agora sim, 1,03, 112.884 pontos. A gente teve a alta, e como eu falei para vocês mais cedo, o Felipe muito bem lembrou, testamos os 113 mil pontos, mas a gente não conseguiu segurar, 113.040 pontos, né? A gente está acumulando, então, no índice Bovespa até agora, nesse mês, uma alta de 2,87%, apesar daquelas quedas fortes, né, que a gente acompanhou logo nos primeiros pregões. Volume mais baixo, né, sem a referência da China, como a gente muito bem sabe, tem feriado acontecendo por lá. E aqui a gente tem essa alta de mais de 1%, 1,03% para o índice Bovespa, que está nos 112.884 pontos. No dólar futuro, a gente segue aqui, olha só, com uma queda nesse momento de 1,3%. Né, moeda americana cotada a R$ 5,14. Aí vamos lá, no nosso monitor de mercado, a gente tem, olha só, 3R Petróleo, 3,12%. Eu vou trazer o setor de petróleo para poder a gente dar uma olhadinha. Commodity, que teve aí uma queda com os investidores colocando no radar, né, recessão lá nos Estados Unidos. Prio também uma queda de 1,66%. Petri 3 e Petri 4 em queda. Petrobras, que aliás chegou a testar patamar positivo, mas no final das contas, né, a gente não conseguiu sustentar. Petri 3 agora caindo 0,95%, Petri 4 também 0,86%. Para Petri 3, R$ 30,23. Agora o papel cai 0,95%. Em Prio, 1,66% de queda, R$ 40,87 é o que a gente tem para Prio 3. Enat 3, caindo 1,04%, R$ 15,16. E 3R Petróleo, 3,12% de queda, R$ 46,53. Aqui a gente tem Ultrapar na alta, na ponta positiva, e Vibra Energia 3,55%. Como eu lembrei para vocês mais cedo, a gente teve aí, né, então, Vibra encerrando essa parceria que tinha, inclusive esse acordo que tinha junto com Americanas que diz que recebeu aí com surpresa, né, aliás, esse comunicado, né, da Americanas, porque não tinha sido avisado antes sobre. Era de se esperar. Vibra Energia, então, passou a subir bastante o papel, inclusive conseguindo se sustentar, né, na contramão do setor que vem em queda desde o período do dia. Boa parte do setor acompanhando a queda da commodity. No setor de varejo, que é o que a gente teve aí de maior destaque, inclusive, né, nos destaques de alta do índice, aí a gente teve, olha só, Marisa 12,60%,
1,43 o que a gente teve para Marisa aí de alta hoje. A gente teve também aqui, olha só, Magazine Luiza. A gente teve Magalu 9,41% de alta, 4,42%. Pets também 6,47%. A Laide e Alpargatas que ficaram aqui na contramão, né, em queda, mas boa parte do setor em alta. E no índice Bovespa foi Magazine Luiza realmente que liderou, né, essas altas. Deixa eu trazer aqui no monitor para vocês. Olha só, Magazine... Hoje o monitor tá brincando comigo, vocês estão percebendo, né? Mas vamos lá, sabe aquela coisa do brasileiro, não desisto nunca? Não desisto, aqui no índice Ibovespa. Agora sim. Olha lá, Magazine Luiza liderou altas. Nas perdas foi 3R Petróleo, 3,12%. 18 horas e 1 minuto. Então encerramos aí no dia de alta para o índice Ibovespa, 103. Foi como ficou o Ibov. Finalzinho do dia, nos 112 mil pontos, 112.884 pontos para o índice Ibovespa. E assim a gente foi, tá encerrando esse pregão de terça-feira. Vamos ver como é que fica, inclusive, o restinho dessa semana. Deixa eu só trazer uma última notícia que eu estou acompanhando aqui. Pacheco, né, diz que confia a Alcolumbre a articulação para a reeleição dele, né, para a presidência do Senado, enquanto o Marinho busca contato pessoal. A gente sabe que agora vem, né, mais esse desdobramento em relação a essa mudança de presidência aí do Senado. Pacheco vai buscar realmente a sua reeleição. Algumas alianças já estão sendo formadas para isso. E aí, Pacheco está confiando agora a Alcolumbre, essa articulação para conseguir a reeleição dele. Em relação à Petrobras, a Petrobras diz que não foi formalmente comunicada sobre a indicação de membros da diretoria. O comunicado ocorre em resposta a notícias de que o senador Jean Paul Prats já estaria discutindo nomes para compor a diretoria da estatal, caso ele seja aprovado como diretor-presidente da empresa. Então, a Petrobras que não foi ainda informada formalmente sobre nenhum comunicado em relação à indicação de membros da diretoria. Bom, eu vou me despedindo aqui com vocês, né? Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho vai chegar o BMC Business com Gabriel Monteiro. Então, continue na nossa programação. Hoje o BMC Business é ao vivo. Eu estou de volta amanhã, a partir das 10 horas da manhã, com a abertura do mercado. Vou até o final do dia com o fechamento. Aguardo todos vocês. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.